Boa noite, no ar e consigo mais uma edição do Visão de Ismael Mateus, o seu programa de opinião aqui na TV Girassol. Chegamos para o último programa do mês. Você é nosso convidado especial. Já sabe que pode participar a partir do nosso WhatsApp, o 948 52 18 73, deixar a sua opinião, o seu contributo, e nós aqui vamos poder ler todas as mensagens. Esta é a Visão de Ismael Mateus. Já sabe que fazemos este exercício como é habitual com Ismael Mateus. Ismael, muito boa noite, bem-vindo. Prima, boa noite aos telespectadores, boa noite, Iracelma. Está tudo bem? Tudo Como bem. é que foi a semana? Foi boa. Uhum. Para, do modo geral, tranquila, não é? Tranquila. Muito bem. Dei uma entrevista no Goza aqui, enfim. Muitas reações nas redes sociais. Sim. A volta daquilo que foi abordado Pois no é, programa. graças a ti estou a ficar famoso. A sério? Isto é um bom sinal ou nem por isso? Tenho muitos anos de estrada, então dar entrevistas é sempre um desafio, partilhar a minha opinião, enfim, discutir com as pessoas, tudo tranquilo. Muito bem. Depois de passar por essa prova aqui, eu vou dar várias entrevistas sem problema nenhum. Não, muito bem. Vamos já começar então o programa com as notas iniciais, como é habitual. Queria começar a pôr-te ouvir um dos mestres da música africana que partiu esta semana. Exatamente. Então, acho que devíamos ouvir um trecho. Vamos já. Porque não sei se conhece, depois eu faço essas perguntas, as pessoas dizem que eu te estou a agredir, é melhor não perguntar, é só mostrar. Não, mas vamos ver conhece se... Conhece um pouquinho. Tumanilha Baté. Então, acho que devíamos ouvir um trechozinho. Vamos já pedir o suporte a Regi para podermos ouvir um pouquinho. Singela homenagem. Era para ouvirmos Tumanilha Baté. Para os amantes da música africana como eu, é uma verdadeira referência. Era tido como o rei do Cora. E para nós há um conjunto de coisas que devíamos aprender com a história do Tumanilha Baté. É importante dizer que o Cora é um instrumento musical. Sim, é chamada harpa africana. Esse instrumento que nós vemos aqui é um instrumento absolutamente proliferado pelo nosso continente, a partir aqui da RDC até lá acima, toda a gente usa o Cora. E agora, com a presença de muitos cidadãos da África Central e da África do Oeste na África do Sul, também já há uma presença na música sul-africana muito frequente do Cora. Nós aqui também, no nosso país, já tivemos Cora. Há um disco do Carlos Buriti, uma música do Carlos Buriti que toca com um guineense e já tem sons do Cora. Portanto, vamos tendo já essas fusões. Pelo menos essa é a música que me lembro. Certamente há outras, dos cruzamentos que nós tivemos de músicos angolanos que tocaram em Portugal. Mas Tumanilha Baté tem uma história interessante. Começou aos 5 anos com um projeto do governo maliano que incentivava as jovens crianças a tocar o Cora. E ele ganhou e, passado algum tempo, voltou ao país porque ele ganhou prémios e, mais ou menos a meados dos anos 80, emigrou. Depois voltou para o país e foi então no Conservatório de Bamako também ensinar Cora até agora, até perder a vida aos 59 anos. Portanto, era extremamente jovem.
não é? 58 anos. Sim. Ainda tinha muito para dar. Tinha o rei muito, do Cora. Tinha muito, sim. Então esta é a nossa... Mas já passou. homenagem. Sim, com certeza. Com certeza. E essa é para os amantes da música africana, porque de facto para os amantes da música africana é uma perda reparável, né? Que as pessoas tomaram nota de uma figura tão importante. E com várias referências, do ponto de vista de cruzamentos, tocou com o Salif Keita, tocou com o Ali Farka Touré, tocou com vários músicos, com o Hugo Masekela, enfim, é de facto uma das grandes figuras. Muito bem. A África perde uma das grandes figuras, como acabou de dizer aqui. Sim, senhora. Sim, senhora. Outra nota. Inacreditável. Os jogadores de futebol voltaram ao campo 1 hora depois. Jogo Argentina-Marrocos. Sim, inacreditável. Mas aconteceu. Uma Ou seja, das partidas jogaram dos Jogos Olímpicos que decorrem em Paris. Sim. E depois de 2-2, passado 1 hora, o árbitro disse não. Ocorreu 1 hora depois do fim do jogo. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Mas o jogo não tinha terminado, porque depois do empate, os adeptos invadiram o campo, que levou a paralisação da partida, e 2 horas só, 1 hora depois, os jogadores tiveram que voltar para jogar apenas, acho que 4 minutos. Aquela 1 hora. Estavam a jogar? Não estavam a jogar. Então parou! Não, mas não tinha terminado a partida, é isto que eu queria dizer. Não tinha terminado 1 hora. 1 hora, sim. A partida não tinha terminado, depois do Quando gol. Certo. E tu dizes, não, mas não parou, então estava a jogar. A partida não tinha terminado. 1 hora Já depois. fiz aqui a correção, sim, a partida não tinha terminado. Bem, então, depois do intervalo de 1 hora, retomaram o jogo por 3 minutos, não é? E o que era 2-2 passou a 2-1. É isso, não é? Exatamente. Portanto, dentro da tua lógica, é um intervalo de 1 hora. Mas, enfim, coisas do futebol que agora com o VAR levantam vários problemas. Vamos deixar com os outros que têm conseguido terrenos, têm conseguido arranjar vagas de trabalho para os jovens. Nem as associações juvenis partidárias conseguem isso. Eles estão a conseguir coisas e eu acho que é de aplaudir, é de incentivar, e uma boa nota 10 ao Conselho Nacional da Juventude. Muito bem, Ismael. Vamos então passar para os temas que preparamos para esta semana e vamos... Eu pensei que tu fosses fazer perguntas dos telespectadores, não? Dos telespectadores. Sim. Pronto, nós já recebemos algumas mensagens. Eu acho que devemos uma satisfação antes de entrar nos teus temas. Exatamente. Devemos uma satisfação. As pessoas escrevem, perguntam. E tu não tens nenhuma para mim? Inúmeras mensagens da questão das propinas, Ismael, mas estas mensagens nós vamos ler melhor na segunda parte do nosso programa. Okay. Ótimo. Vamos deixar para a segunda parte do nosso programa. Ótimo. Vamos entrar para os temas que reservamos para esta semana e vamos começar com o regime de declaração de bens, Ismael, de titulares de cargos públicos, que pode ser alterado no quadro da Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção 2024-2027. Uma notícia que foi divulgada por alguns órgãos nacionais e também internacionais. Dizer, Ismael, que a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção, já aprovada em decreto presidencial de 19 de julho, defende que as autoridades devem promover uma reflexão profunda sobre o regime de declaração de bens com vista à sua eventual alteração. Ismael, considera esta alteração necessária, oportuna? Sinceramente, não sei. Por quê? Porque o regime existe. Olhando para aquilo que é o regime atual, nós temos um regime fechado. Quem cumpre? O regime é fechado? Quem cumpre? Não, o regime é fechado não. O regime, a lei obriga que 30 dias depois da nomeação, toda a gente tenha que depositar uma declaração. Até aí tudo bem. Mas nós não sabemos se isso é cumprido. Pelo menos publicamente, não há nota de fiscalização. E mais, diz que o não cumprimento dá direito à exoneração. Como nunca ninguém foi exonerado por isso,
Vamos partir do princípio que toda a gente cumpre, não é? Então, se toda a gente cumpre, o que é que a gente vai alterar? Se está a pensar alterar, alguma coisa deve estar errado. Ou seja, ninguém deve estar a cumprir, ou há pessoas que não cumprem. Não havendo cumprimento, a lei mandaria que houvesse demissão, não é? E, portanto, o problema existe, que não é só o problema da entrega da declaração, é um problema do próprio modelo de declaração. Porque aqui nós fazemos uma declaração fechada, fica em envelope fechado e vai a PGR. Procuradoria-Geral da República. Sim, para a PGR. E eu tenho dúvidas que esse seja um modelo. Acho que nós devíamos ter um modelo que fosse possível verificar. Primeiro, se as informações são verdadeiras. E segundo, punir quem eventualmente não faça declarações verdadeiras. E verificar no final das pessoas, dos mandatos, o que é que as pessoas tinham e o que é que têm. Porque a declaração serve exatamente para aferir do aumento ou da diminuição das participações e da riqueza das pessoas. Um regime aberto ou semiaberto, qual seria o mais ideal para a nossa realidade? Eu gosto sempre de soluções consensualizadas, discutidas com a sociedade, ver qual é o melhor caminho, sempre para evitar os extremos. Não é? Sempre para evitar os extremos. E neste caso, era preciso discutir. Como está, parece que ninguém ganha com isso. Eu tenho dúvidas que a maior parte das pessoas faça realmente essa declaração. E o regime é alargado, é titulares de cargos políticos, mas também funcionários públicos, não é? Um diretor, um PCA, um administrador, um diretor de uma instituição pública tem que fazer a declaração. E, portanto, não há uma forma de fiscalizar isso. E logo é ineficaz. Então é preciso discutir qual é o melhor modelo para isso. Por outro lado, é o peso disso no combate à pobreza, à corrupção. E é isto que eu ia perguntar, Ismael, se isto leva-nos a olhar para este processo de combate à corrupção levado a cabo desde 2017. Eu acho que as nossas prioridades no combate à corrupção deviam ser outras. Que prioridades deveriam? Por exemplo, ainda agora, esta semana, ouvimos o Procurador-Geral a dizer que não investiga os inspetores do IGAI porque aparecem informações soltas. Eu acho que é aí que nós temos que começar o nosso combate à corrupção. Fazer um grande sistema, um grande canal de denúncias, massificar o canal de denúncias, fazer com que toda denúncia seja investigada. Saia nas redes sociais, saia nos jornais, vá o cidadão individualmente, anónimo, fazer a denúncia, mas a PGR tem que ter condições para ir atrás, para investigar. E o cidadão tem que ter a possibilidade de saber que eu, cidadão, trabalho na empresa A, B ou C e tenho o canal X, onde eu posso fazer uma denúncia, onde eu mantenho o anonimato, mas eu vou fazer uma denúncia. Acha que as medidas implementadas não têm sido suficientes ou não têm tido os efeitos desejados? Quais medidas? As medidas de combate à corrupção implementadas. Mas quais medidas? Estás-me a falar de medidas? Quais medidas? As medidas implementadas pelo Sim, mas quais? De que me estás a falar? Conhecemos? Não, eu não conheço. Eu não conheço. Estás-me a falar de medidas, eu não sei. Eu conheço uma estratégia, mas estás-me a falar de medidas. Quais medidas? Do meu ponto de vista, as medidas têm que ser canal de denúncia, não é? As medidas têm que ser a obrigatoriedade de fiscalização, declaração de bens, tem que ser a investigação de indícios que as pessoas denunciem e indícios que se tornam invisíveis. Enfim, há um conjunto de ações que, infelizmente, nós ainda não estamos a fazer. Por exemplo, a parceria estratégica com a comunicação social tem sido importante em muitos países. As grandes denúncias são feitas na comunicação social e nós aqui não levamos em conta a comunicação social. Se um jornal disser o senhor Ismael Mateus não tinha nada e agora é dono de um prédio, ninguém investiga.
E isso é que tem que ser, o nosso combate à corrupção tem que ser aí. Ou seja, deixarmos de olhar para o retrovisor, para aqueles que praticaram no passado, e prevenir agora. Por isso é que muitas pessoas falam, não é, dos novos marimbondos. Mas quem são, afinal, os novos marimbondos? Não é? São as pessoas que, não tendo sido do passado, continuam a praticar de modo mais discreto. Portanto, é preciso criar um sistema que a senhora, eu ou outras pessoas possam ter a possibilidade de denunciar, possam ter a possibilidade de denunciar de modo anónimo ou denunciar publicamente, indo aos jornais e dizer, olha, tenho aqui documentos, tenho aqui cópia de um assunto. Quer dizer, então, do meu ponto de vista, este é o processo que nós temos que enfrentar. E a parte da declaração é só uma parte nessa engrenagem. Muito bem, Ismael. Vamos para o próximo tema. Vamos falar das relações Angola-Portugal. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, esteve a visitar Angola estes dias, cumpriu uma visita de 3 dias, deixa hoje a capital Luanda de regresso. Deixa hoje. Pelo menos segundo o programa a que tivemos acesso, deixa hoje a capital Luanda de regresso a Portugal. O reforço da linha de crédito Portugal-Angola com mais de 500 milhões de euros é um dos destaques, Ismael. Vamos olhar para a operacionalização e os resultados de exploração destas linhas de crédito, embora o Presidente da República tenha já avançado que já estavam definidos os setores onde seriam aplicados estes 500 milhões, mas, no entanto, não avançou, não precisou que setores são estes. Ismael, no seu entender, acredita que áreas é que acredita que estes valores ou estes 500 milhões teriam melhor utilidade? Todas. Enfim, nós precisamos de tudo, não é? Precisamos de dinheiro, o dinheiro é coisa que precisa de educação, precisa de saúde, tudo precisa. E o Presidente disse que já sabia, não sou adivinho, não sei onde é que ele vai pôr o dinheiro. Mas eu acho que há 2 coisas que me incomodaram nessa visita. Primeiro é a obsessão dos jornalistas com o tema da imigração. Foi uma loucura. Os jornalistas não queriam falar de outra coisa senão do consulado português e dos vistos. E por outro lado, é o primeiro-ministro português ter alimentado isso, ao ponto de dizer que os angolanos que se formarem e quiserem trabalhar em Portugal, disse-o aqui, disse em Benguela. E eu achei de uma deselegância. Por que, Ismael? A senhora acha elegante o primeiro-ministro português estar a abrir a possibilidade dos quadros angolanos irem trabalhar para Portugal? Eu não acho nada. Sim, mas por isso é que eu estou... Eu, Ismael, acho... Queremos entender esta visão. Sim, mas é por isso que eu acho que... Eu não gostei. E eu tenho direito a não gostar. Acho que não me pareceu elegante. Não é? Eu acho que mesmo que se faça um acordo de formação, faz para os angolanos trabalharem aqui, não é? Ok, estamos a fazer um acordo com Portugal, para que os quadros angolanos formados por Portugal estejam ao serviço da República de Angola. Essa é que é a vantagem do acordo. Agora, abrir a possibilidade de alguns quadros serem aqui formados, estarem em melhores condições para também servir, é, de facto, criar-se uma ideia de que há um canal de evasão, não é? E essa obsessão com os vistos e com a mobilidade que se sentiu em todas as perguntas, quase todas as perguntas dos jornalistas, acho que foi excessiva. Até porque acabou-se por desvalorizar a assinatura de 2 acordos que são transversais. Mas isto não é uma situação que preocupa, Ismael? Há pessoas que não querem, de certa forma, deixar o país, querem, pelo menos, ter umas férias em Portugal e encontram tantas dificuldades. Atualmente, para se ter um visto de Portugal, as agências estão a cobrar muito, mas muito caro, acima de 500 mil kwanzas, e é uma situação que está a causar vários constrangimentos. É uma questão de perspectiva, Iracelma, Arnaldo. É uma questão de perspectiva. Nós somos 30 milhões.
e os senhores das cidades, Luanda, as Benguelas e os senhores urbanos, fizeram disso o assunto central. Quantos de nós, dos nossos 30 milhões de angolanos, estão preocupados com as férias em Portugal? Quantos? Eu não digo que não seja importante as pessoas terem mobilidade para as férias. Ok, mas não façam disso o caso central da vida. Não é. Não é mesmo. Não é? Eu gostava mais que tivessem perguntado, não é? Qual vai ser a intervenção? Porque foram assinados 2 ou 3 acordos na área de turismo. Portugal tem imensa experiência no turismo. Qual vai ser a intervenção? Não há uma palavra. Zero. Nós assinamos, andamos a dizer que vamos ter autarquias. Assinamos um acordo na área da formação, administração local. Zero perguntas. Assinamos um acordo na área da saúde. Zero perguntas. O que é que os jornalistas estão a perguntar? A mobilidade. Mas então a alteração feita em Portugal vai impedir os angolanos de... Eu não digo que não seja importante. Acho é que essa obsessão tem que parar um bocado. Não é? Mais uma coisa que é preciso dizer. Hoje, as pessoas mais jovens como a senhora vivem num mundo que é um mundo sem fronteiras. Tem direito a emigrar, não há nenhum problema. A senhora tem direito, a senhora é uma jornalista boa no seu trabalho. É normal que se abra a possibilidade de trabalho em Portugal, na África do Sul, no Brasil. Hoje, a realidade do mundo é assim, é sem fronteira, não é? As pessoas podem ir e têm essa possibilidade. Portanto, é uma realidade diferente. E logo, não há governo nenhum que possa impedir isso. Logo, a mobilidade para Portugal, mobilidade para a África do Sul é uma realidade. Mas também não precisamos tornar isso como se estivéssemos todos a tentar mudar-nos para Portugal. Não estamos a mudar para Portugal. Isso não é o assunto central das nossas vidas. Então fiquei com essa impressão porque senti que houve uma subalternização do próprio objeto da visita. Ainda da senda da visita do Primeiro-Ministro, dizer aqui que o Primeiro-Ministro deixou ontem o país e não hoje, como eu fiz referência. Muito obrigado. Também esteve em destaque. Depois da senhora me ter dado aquele bafo, foi hoje. Eu fiquei caladinho, pus-me no meu lugar. Só para corrigir, foi ontem e não hoje. A reparação de danos também foi um dos assuntos que dominou esta visita ao Presidente. Essa reparação de danos eu não compreendi. João Lourenço. Acho que o Presidente se excedeu. Acho que o Presidente João Lourenço se excedeu. Ao dizer que, pelo menos, os países colonizadores não teriam capacidade de pagar justo o valor. Não. Essa parte eu concordo com ele. Mas o que é que não compreende? Mas acho que dar o assunto da restituição como encerrado... Primeiro, é que eu acho que a determinados assuntos nós precisamos de algum consenso nacional. Segundo, alguns assuntos não são exclusivamente políticos e, portanto, precisam de um certo approach com a sociedade. E penso que o chefe de Estado angolano dar o assunto como encerrado a mim sobe um bocado excessivo. Agora, estou de acordo. A restituição e essa discussão talvez não se faça do ponto de vista financeiro. Mas, por exemplo, se nós olharmos para uma alteração da responsabilidade da Europa para com a África, porque o que é que acontece hoje? A Europa investe em nome da cooperação e quando coloca dinheiro, dá dinheiro aos africanos, diz que é uma cooperação e é um gesto quase de filantropia. Investe o dinheiro e depois manda os seus quadros para aqui. Esta narrativa tem que alterar, porque à luz do enriquecimento que esses países tiveram com a nossa realidade africana, é responsabilidade deles investir
em África. E, portanto, esta é uma discussão que pode ser feita à luz da restituição, que não é do ponto de vista financeiro, monetário, de dar dinheiro, mas é inverter a narrativa e dizer aos europeus que eles, tendo em conta o passado, têm a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento das nações africanas. É outra forma de discutir. É outra forma de discutir, inverter-se a questão da chegada de refugiados africanos e deixarem a Europa, deixarem de ser vistos como, e serem, em alguns casos, até humilhados, e passar a ser parte da aceitação do convívio na sequência do passado. Ou seja, o que eu quero dizer é que é uma discussão, o Presidente eu concordo com o Presidente no sentido de que não há dinheiro para pagar, mas não pode ser liminarmente fechada a discussão. Acho que há formas que nós podemos trazer esse assunto à discussão sem passar necessariamente por dar dinheiro ou por pagar um valor determinado por isso, não é? E, portanto, essa é a visão, porque acho que esse tema devia ser aberto à discussão da sociedade. Muito bem, Ismael. Okay? Envolver a universidade, envolver os agentes culturais, envolver a sociedade. Claro. E, portanto, não é só um tema político e eu acho que o Presidente devia abrir isso à sociedade. Muito bem. Ismael, nós vamos fazer agora o nosso intervalo. Quando regressarmos, vamos olhar para outros temas que foram preparados para esta edição do Visão de Ismael Mateus. E até já. Boa noite. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do Visão de Ismael Mateus. E nesta segunda parte vamos começar com o tema sobre as instituições financeiras de microfinanças que estão proibidas de realizar operações cambiais, Ismael, ou seja, venda de divisas. A medida vem expressa no decreto presidencial número 165/24, de 18 de julho, Regulamento das Instituições Financeiras de Microfinanças. Mas antes de eu perguntar alguma coisa, é importante darmos aqui um esclarecimento sobre o que são instituições financeiras de microfinanças e o seu papel, Ismael. Mas antes disso, temos que olhar para isso. Esta é a realidade. Em todos os nossos bairros, em todas as nossas praças, há sempre um cidadão com um TPA que vende crédito. A gente vai lá, o pessoal risca. É o que está a acontecer aqui, não é? Como se pode ver, está ali. O homem, principalmente nesta altura do mês. Não, em todas as alturas. Porque há um conjunto de pessoas que não têm acesso aos bancos, aos créditos, não têm acesso sequer aos serviços bancários e, portanto, as pessoas que têm acesso fizeram disso um negócio. E é um grande negócio, porque por cada transação as pessoas ficam com 1000 kwanzas, em alguns casos ficam com mais. 10% e, portanto, do valor. Sim, numa média de 10% do valor. E, portanto, o que nós temos aqui, numa sociedade onde 8 em cada 10 angolanos está no mercado informal. Ou seja, o espaço é enorme e isso floresce, não é? O que é que isso tem a ver com microcrédito? É aí que entra a definição das microfinanças. As microfinanças é um sistema virado para uma população com renda baixa e que não tem acesso aos serviços bancários. Um instrumento poderoso para a luta contra a pobreza. Isso é uma gama de pessoas, mulheres, jovens, não é? Que andam nos nossos bairros, no mercado informal, sem acesso aos serviços bancários tradicionais e que estão
entregues a esses agiotas que fazem o negócio do bairro. E, portanto, microcrédito é uma parte das microfinanças. Mas tens também seguro, tens poupança e tens câmbio. É aí que entra a injustiça do facto de se ter proibido. Mas injustiça? Sim. O pobre não pode comprar dólares. Por quê? Por quê? Por que é que nós estamos a dizer que um indivíduo lá que trabalha no 30, não é? Que tem poucos recursos, que não tem acesso, ele pode comprar dólares. Não é? E, portanto, isso é algo que o nosso governo tem que alterar. E microfinanças também pode fazer o microcâmbio. Devia ser assim. E o que é que nós temos, então? Os diferentes serviços que nós podemos ter nas microfinanças. Poupança, seguros, crédito, não é? E, portanto, estamos a ver o filme. Estamos a ver serviços que vão ser prestados a pessoas de baixa renda. Então, quais são as grandes diferenças? Por um lado, nós temos os bancos tradicionais a funcionarem com agências bancárias. O microcrédito funciona com o agente de crédito, que vai ter com o cidadão, que vai lá ao bairro, que vai ao campo, não é? Temos os bancos tradicionais que pedem um conjunto de documentos, pedem uma infinidade de garantias. O microcrédito simplifica isso. Não pede, até porque são valores mais reduzidos e por causa do fator proximidade com o cliente, funciona muito numa base de confiança. Em alguns casos até resulta em mentoria também. Exatamente. De acompanhamento, sim, de coaching até, ou seja, ele está ali, está próximo. A ideia do que acontecia no tempo colonial, com o crédito agrícola. O homem ia lá ao campo, acompanhava o crédito, sugeria. Portanto, o microcrédito abre essa porta. A possibilidade de que o próprio credor trabalhar diretamente com o cliente, acompanhá-lo, conhecê-lo e ajudá-lo. Outra questão que também favorece, as cooperativas. As cooperativas, que são feitas de gente muito pobre, ganham a possibilidade de fazer diretamente alguns créditos do pouca monta com o microcrédito. Portanto, abre-se aí um mundo. Nós, angolanos que gostamos de ser inovadores, se nós inovarmos então, se juntarmos a possibilidade do microcrédito, por exemplo, com os ADECOs, as ADECOs são agentes de desenvolvimento econômico que trabalham já nas comunidades. Se eles puderem também ajudar as comunidades a usar melhor, se puderem acompanhar, vamos ter aqui um bom instrumento para ajudar no desenvolvimento. E mais, se nós usarmos o microcrédito para impedir que por exemplo, atividades ilegais, o garimpo, não é? A prostituição e outros casos tenham acesso, exatamente por serem atividades ilegais, não possam ter acesso ao microcrédito, isso vai obrigar que as pessoas se formalizem. Se nós levarmos aqui, para ter o microcrédito, levarmos a que as pessoas tenham uma base, uma pequena base da formalização, tem que ter o bilhete de identidade, tem que ter um documento qualquer, não é? Vai levar a que as pessoas comecem a sair tranquilamente da informalidade profunda para passar a ter de uma formalidade razoável. Literacia também. Exatamente. Portanto, há aqui um campo de oportunidades que é bom que o governo não perca. É bom que o governo incentive o aparecimento. Claro que tem controlo, isso não é uma coisa assim, não é o menino de rua que nós vemos aqui. Não, são empresas, prestam contas, têm controle do banco, né, do Banco Nacional.
Ou seja, é uma atividade regulada, mas é uma atividade que dá grandes possibilidades de crescimento. Podemos ir buscar experiências na América Latina, experiências na Ásia, experiências aqui em África. Nós temos países em África, o Ghana, a Nigéria, onde há uma grande proliferação de empresas de microcrédito e microfinanças. E que tem um contributo, um papel significativo na economia. Sim, com certeza, sobretudo mulheres. E no nosso caso, nós temos N exemplos de que as mulheres são boas credoras, boas devedoras, pagam, porque há experiências que nós já tivemos de microcrédito. E, portanto, há um grande espaço de sucesso, tirando a parte de se ter proibido a questão cambial, que ninguém percebe, nem faz sentido. Portanto, o apelo que nós fazemos ao governo é que se abra. Sim, quem está no 30, quem tem posses e que não entra no banco. Um desses jovens que a gente viu na imagem, se for ao banco, o homem do banco nem olha para ele. Então, esse indivíduo pode ter vida também e pode ter vida com empresas de microcrédito, que aí ele não precisa de ir à agência. O próprio homem da agência vai ter com ele, acompanha-o, está lá no 30 com ele, conhece-o, trata por tu, pergunta pela filha. É essa proximidade que vai fazer a diferença toda. E, portanto, o governo tem que perceber isso e tem que incentivar o aparecimento de microfinanças e microcrédito. Vamos, Ismael, vamos passar para o próximo quadro, saindo dos temas, vamos para o quadro da figura da semana. Muito bem, temos como sempre a proposta de 4 figuras, não é? A variedade de figuras da semana. Eu gostava de começar pela PGR. E por que a PGR? Finalmente anunciou que o processo da antiga juíza à presidente do Tribunal de Contas. Vai ser. Porque as pessoas perguntam, a sociedade pergunta, bem, então fez aquele ruído todo e agora, né? E finalmente esta semana a PGR, e eu penso que devia estar aí a cara do senhor procurador, não é? Assumiu e, portanto, acho que foi uma boa nota para a Procuradoria com esse anúncio e esperemos que rapidamente esse caso chegue ao tribunal, até para ficar claro, não é? Porque só os tribunais condenam e, portanto, tem que ser um tribunal agora a ouvir a senhora, a ouvir todas as partes, a ouvir a defesa, a ouvir o Ministério Público e a ver qual é o desfecho. Depois temos o Jânio Gaspar Martins, que a senhora está a sair de quê? Que eu estou a olhar para o Ismael ao falar deste tema. Pois também está a rir-se. Porque eu tive a sorte de assistir no fim de semana ao Ecos do Metodismo. Como sabe, eu sou metodista, mas aquilo não era só para metodistas, era para ao evangélicos. Público em geral. Sim, e participação, evangélicos do modo geral, mas foi o máximo. Foi realmente um belíssimo festival, com muitos louvores e, portanto, mérito inteiro para a Fundação GGM, sim, que é assim, Jânio Gaspar Martins Fundação, que patrocinou e que realiza esses festivais Eco do Metodismo e que também realiza CDs, portanto, parabéns ao Jânio, que é o representante. Depois ficamos com os Jogos Olímpicos. Em primeiro lugar, com o nosso árbitro, que já está lá e que participa e que é uma referência não só da África, mas agora também dos Jogos Olímpicos, está a representar-nos muito bem. E depois, uma atleta de eleição, do handball, Asnad Carlos, exatamente, que já vai na 5ª Olimpíada. É obra, não é? E que foi a nossa porta-bandeira. E, portanto, com todo o mérito, eu acho que ele é destaque da semana. Não fez um grande jogo contra a Holanda, mas quem tem 5 Olimpíadas e quem é porta-estandarte, acho que merece todo o mérito esta semana. Portanto, para nós são as figuras e a Zenaide Carlos é certamente uma angolana de mérito, merece ser o destaque desta semana. Muito bem, a Zenaide Carlos, a nossa figura da semana. Vamos passar para as sugestões de cultura, Ismael. Olha, com muito prazer, quero sugerir-vos, são 2, na verdade são 3, não é?
Primeiro, um livro que é uma homenagem às mulheres angolanas, escrito por uma cidadã portuguesa com muitas ligações a Angola. E é um livro que fala sobre as mulheres, a participação da luta de libertação. Recomendamos sempre, portanto, boa leitura. E sei que muita gente já tem, muita gente já referiu, mas é sempre bom trazer essa leitura que se refere aos nossos processos de libertação. Depois, proponho este livro, que é um livro duplo, que na verdade me foi oferecido por um amigo de coração. Não estou autorizado a dizer quem, mas ele sabe quem é, naturalmente. Mas essas coisas nós temos que partilhar. E ter um livro sobre Papa Wemba, um livro sobre a história da rumba, sobre o envolvimento da rumba e sobre a própria história dele, vale a pena. Portanto, quero recomendar, procurem, não é? Papa Wemba, é um livro que é uma promoção do Ciciba. Portanto, é fácil de encontrar. As pessoas ligadas à cultura, ligadas à música, facilmente encontram. Não percam, é rico e é enriquecedor. Portanto, essas são as nossas sugestões de cultura. Não falta uma, Ismael? Falta? Falta. Que Logos Hop, a maior feira de livros do mundo. Já chegou. Já chegou e está aberta. Não percam. A questão da transmissão do conhecimento é sempre enriquecedor. E, portanto, temos a oportunidade, durante uma semana, de ter em presença da maior feira de livros no navio. São 9 andares, não é? E, portanto, é uma oportunidade única. Felizmente estiveram o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Cultura e, portanto, vamos ter a oportunidade de... Espero ver lá a senhora, não é? Eu lá estarei ao longo deste vamos fim encontrar. de semana. Exatamente, vamos nos barrar nesta maior feira de livros flutuantes, Ismael. Sim. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Visão de Ismael Mateus. Na semana passada eu já recebi aqui até algum toque do nosso produtor sobre a situação das propinas, o tema abordado aqui a semana passada. Houve aqui um deslizezinho que nós precisamos corrigir. Não houve um deslize, houve uma base de cálculo que não estava correta. Ou seja, nós fizemos um cálculo das propinas e o cálculo de uma universidade já incluía os 30%. E os das outras universidades não incluem. E, portanto, a relação que nós divulgamos não era correta, porque uns não incluíam ainda e o diferencial era muito grande. E, portanto, essa questão que é preciso referir. O valor que demos na semana passada sobre a Universidade Metodista estava mais alto, porque era alto, mas também porque já tinham incluído os 30%. Queremos pedir desculpas à Igreja Metodista, à Universidade Metodista de Angola. Logo a Metodista, né? Sobre isso, mas prontamente nós corrigimos e demos o braço a torcer, porque foi a base de cálculo que nós usamos que não estava correta. Muito bem, Ismael. Chegamos ao fim de mais uma edição, a última do mês de julho. Quando regressarmos na próxima semana, já estaremos no mês de agosto. Muito obrigada, Ismael, por marcar presença em mais uma edição. E tivemos aqui a sua visão sobre alguns temas que marcaram a semana. Eu que agradeço. Como sempre, quero oferecer a todos os avós e a todas as pessoas que nos acompanham, Papa Wemba. Não podia ser diferente, não é? Papa Wemba e um dos seus grandes sucessos, Rei Lono. E, portanto, boa sexta-feira, bom fim de mês. Fim de mês, naquela altura, sempre que cai o dinheiro, né? Isso toda a gente... Até o sorriso muda. Estou a ver o teu sorriso. O teu também já mudou, Ismael. Tá bom. E feliz dia dos avós. Sim. Eu também já sou avó. Bom fim de semana. Também tenho 2 netinhos. Bom fim de semana. Bom fim de semana para ti também, Ismael. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos e fica aqui a promessa de estarmos na próxima semana para termos uma análise diferenciada dos temas que vão marcar a próxima semana. Até lá, fique bem, boa noite, estamos juntos.